que ser homem bastaria. Olá, você está no Conexão e ouvindo Super-Homem, a canção de Gilberto Gil, e vai saber por quê agora. Durante muitas décadas, eles foram criados para ser o chefe da família ou o filho mais velho que cuida da mãe e dos irmãos. Ouviam desde cedo que deveriam sustentar a casa, comandar equipes, pegar no pesado. Hoje, o mundo está diferente e as mulheres passaram a dividir espaços antes só destinados aos homens. Mas ainda assim, eles recebem muitas responsabilidades, estão mais expostos à violência criminal e alguns crescem ouvindo que não devem chorar, afinal, seria um sinal de fraqueza. A pressão sobre o sexo masculino é muita. Embora pouca gente saiba, a cada 15 de julho é lembrado o Dia do Homem, aqui no Brasil. O Conexão pega carona nessa data e conversa agora sobre a saúde física e a saúde emocional dos homens, com a psicóloga clínica e também hospitalar, Carla Ribeiro, com o urologista Luiz Antônio Machado Torres e com outro Luiz Antônio, o Bonelli Tortori, que é agenciador de negócios, tem 3 filhos, 2 netos e muita história para contar. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conexão. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Carla, já começa com uma pergunta para você, né? Qual é a origem, de onde vem, quem, enfim, ofereceu todos esses rótulos para os homens, né? O viril, o corajoso, o que não chora. Olha, Eliane, quem ofereceu isso foi toda a nossa cultura. A cultura masculina é bem diferente da cultura feminina. Os homens ainda são criados, ou sempre foram criados, para serem os fortes, né, para não falharem nunca. Então, eles aprendem isso desde pequeno. Isso tem mudado um pouco, mas gradativamente. Isso ainda é muito lento, porque ao mesmo tempo que os homens conseguem, aos poucos, ir se libertando de alguns estigmas, ao mesmo tempo eles são cobrados muito por isso. Seu Luiz, o senhor sentiu essa pressão aí ao longo da sua vida? O senhor está com 76 anos. Como foi principalmente na juventude, né? Minha juventude foi um pouco diferente do atual hoje em dia, né? Hoje em dia é bem mais avançado que naquela época. Naquela época a gente era uma juventude mais calma, não tinha tanta coisa como tem hoje em dia. E tanta pressão, doutor Luiz, pode prejudicar aí a saúde dos homens de alguma maneira? Com certeza. Normalmente, o que vem por trás? Com certeza. A necessidade, né, de desempenhar os seus papéis, a pressão sobre o próprio trabalho do homem, a cobrança em casa também, existe isso também. Não é só a cobrança no trabalho, a cobrança em casa é muito grande. Então, isso pode afetar tanto a saúde física como a mental e a sexual. Também, né? Existe tudo isso funciona de maneira a atrapalhar a vida do homem. Isso já é um estresse, né? O estresse é a causa maior de muitos desencontros, de muitos problemas e relacionados com a minha carreira mesmo. Eu vejo no meu consultório pessoas abaladas emocionalmente, muito por causa de cobrança de emprego, cobrança em casa, cobrança familiar. Mas na sua área, isso costuma acarretar quais questões? Bom, baixo desempenho sexual, Sim. Isso aí com certeza. Não tem como uma pessoa ter o seu desempenho normal quando ele está pressionado. A cabeça está cheia, né, de preocupações, de As doenças responsabilidades. decorrentes da pressão, né, decorrentes de determinados tipos de pressão, hipertensão arterial, doenças coronarianas, problemas herpes genital, um deles, geralmente as pessoas, os homens têm muito mesmo, depois da primeira infecção, toda vez que estão muito pressionados, estão muito nervosos, aparece, a doença vem. A doença ela é recidivante. Então isso eu vejo o tempo todo. Seu Luiz, o senhor já sofreu um infarto, né? Já sofri um infarto e uma história. Eu sofri um infarto em
1996, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O senhor ia embarcar? Não, nós estávamos numa reunião da Sala Dines e tratando lá dos projetos, e eu tomei um suco de laranja, e aí acabou a reunião, comecei a sentir enjoado, aí eu disse assim, vamos embora, o pessoal foi embora, embarcou, que era um pessoal da Argentina que estava aqui, e eu fui para o elevador. Quando eu apertei o elevador, já comecei a sentir uma dor forte no peito. E aí, então, eu desci. Quando eu cheguei para pegar o meu carro, eu já não podia caminhar mais. Eu fui me arrastando, fui no estacionamento, peguei o carro, peguei o dinheiro, não peguei o troco, e fui pela linha vermelha, coloquei 100 quilômetros na linha vermelha, olhei no espelho e disse, nossa, estou ficando escuro. Aí eu disse assim, só tem uma maneira, eu ir para o procardíaco ou para o protocolo naquela época. Então, eu fui para o protocolo, que eu digo, está menos congestionado. Como eu sou católico, e eu tenho muita fé nas minhas coisas todas, tanto no trabalho como na saúde, em tudo, eu disse, me leva até o hospital para me chegar lá vivo, né? Aí cheguei lá, o pessoal disse, o senhor está tendo infarto? Eu digo, sim, estou. Aí dei a chave, eles estacionaram e eu entrei logo para a UTI. Que bênção o senhor teve, né? Uma bênção, é. Então, aí depois teve, conforme foi lá para dizer. E o senhor acredita que foi nessa fase que o senhor sofreu um infarto, o senhor realmente se sentia bastante pressionado com questões, enfim, pessoais, profissionais? Não, é o seguinte, é que eu tinha há pouco acabado de perder o emprego também, porque houve uma mudança e eu não quis ir para São Paulo, então aqui no Rio fechou. E os meus filhos também não queriam muito ir para São Paulo, essa coisa toda, estavam estudando, tudo na faculdade. E a pressão era grande, mas só eu que sentia essa pressão, eu não queria passar para minha mulher essas coisas todas. Porque 3 na faculdade, então eu precisava de uma ajuda. E essa ajuda, o meu sogro me ajudava um pouco, a minha mãe me ajudava um pouco. O senhor era referência familiar, né? Referência familiar. Então, tudo isso causou esse infarto, e eu tive esse infarto, e graças a Deus operei, fiquei 20 dias no hospital, fui me recuperando, andando, essas coisas todas, e eu disse assim, bom, eu não sou de ficar parado. Porque não é porque eu tenho infarto que eu tenho que ficar parado. Claro que não. E aí fui convidado de novo para trabalhar nesta firma que eu estava, para eles aqui no Rio. E estou até hoje, já tem mais... Essa demanda, Carla, interrompendo o Luiz um instante, a figura do provedor da família, né? Essas pressões que envolvem essa questão costumam levar muita gente para você... Muitos pacientes. Eu estou aqui um pouco boquiaberto, porque o senhor Luiz realmente enfrentou um desafio ali, né, naquele momento. Mas é isso que acontece com os homens. Os homens são ao tempo todo, né, colocados nessa grande responsabilidade. E até nesse momento de perda de trabalho, como infelizmente estamos vivendo agora, uma grande crise, temos muitos homens ainda com essa responsabilidade, com muitas coisas rondando a cabeça, e aí o estresse aparece com muito mais frequência, só que eles não passam isso para a família, o quanto que eles sentem. Eles costumam sofrer silenciosamente. Silenciosamente, porque tem todo um aparato de que, se eu tenho que dar conta dessa família, mesmo eu não tendo perdido o trabalho, eu também não posso passar sem segurança para essas pessoas. Essas pessoas precisam de mim, até mesmo se a mulher já trabalha, até mesmo se a mulher ajuda, mas é uma questão masculina. O pensamento deles eu tenho que sair disso, não posso atrapalhar os meus filhos, eles precisam ter condições para a vida deles, né? Então eu tenho que me fechar com os meus sentimentos e procurar outras alternativas para que eu possa novamente prover com a mesma qualidade e com a mesma parte financeira que ele
que ele fazia antes. Então, os sentimentos ficam muito guardados. E aí, como o doutor disse, acontece em boa parte dos casos, começa às vezes uma disfunção dentro da questão, disfunção sexual dentro do desempenho sexual ali com a esposa. Muitas das vezes começam brigas por conta disso, a esposa não sabe o que está acontecendo, aí começa a ter outras conversas, né? O que está acontecendo com você? Você não me quer mais, você não me procura, mas às vezes não é nada disso. É muito mais as coisas que o homem guarda e ele não divide. Mas eles têm procurado mais os consultórios, eles têm procurado ajuda de psicólogos? Olha, isso ainda é muito pouco. Ainda é pouco. Isso vai de acordo com o que o médico, principalmente o médico urologista, recomenda. Quando o médico fala, olha só, já fizemos exames, você tem tomado determinada medicação, mas mais do que nunca você também precisa do atendimento psicológico. E para você ter ideia, os ainda que me procuram, infelizmente ainda são poucos, eles às vezes me procuram um ano depois ou mais que o médico recomendou. Né? O Luiz aqui está concordando, é isso? Concordo, mas em gênero não é grau. Eu atendo muita gente, pelo contrário, ao contrário dela, eu atendo muita gente. Eles vão para o urologista, colocam seus problemas. Geralmente, uma coisa que você falou, a mulher, ela faz exatamente isso. Será que sou eu o problema? É comigo? Ela não consegue entender que tem outros problemas que podem estar acontecendo no momento. Então, todas. Pô, minha mulher está achando que eu estou com outra mulher na rua. Ele nem tem cabeça para isso. Ele não tem. Agora, aí você faz o diagnóstico, coloca que deve consultar um psicólogo, que vai ajudar, até medica, mas eles não. É raro. Isso é impressionante. Nem os mais jovens? Olha, os mais jovens um pouco procuram, mas muito mais pelaquela história que eu tenho que dar certo e a história que eu tenho que ter várias relações sexuais no mesmo dia e se eu tive 2 e não tive 10, que o meu amigo falou, então eu estou com um problema. É muito mais por falta de maturidade, do conhecimento do próprio corpo masculino e muito mais da influência de amigos, de outros homens, até mais velhos, que até pensam isso mesmo. Mas ele não tem mais aquela visão de ser o centro da família, ou ainda tem também? O responsável? Sim, como você estava falando, o mais jovem tem essa questão do desempenho. O mais maduro, o homem realmente ele fica preocupado. O desempenho, a visão para o homem do desempenho sexual é sempre, para todo momento da vida. O que acontece é que ele vai criando mais maturidade, principalmente quando tem uma companheira, uma parceria fixa. Isso, lá numa maturidade, eles começam a conversar sobre isso. E fica mais fácil para ele, para falar para essa parceria que hoje, poxa, hoje eu estou cansado, né? Hoje eu tive um dia estressante, coisas que antigamente ele poderia não dividir, porque ele tinha que dar certo sempre. Ele tinha que estar sempre ao dispor dessa parceria para satisfazê-lo, principalmente. Bom, olha, nós vamos exibir para você agora parte do trailer de um documentário proposto pelo movimento #ElesPorElas. O nome é Precisamos Falar com os Homens? Uma jornada pela igualdade de gênero. O filme trata também do machismo e de outros aspectos que rondam o sexo masculino. Veja só. Ser homem, para mim, é uma invenção. Se ela é uma invenção histórica, cultural, ela pode ser reinventada. É importante a gente entender que o machismo ele é estrutural, ele está em toda a sociedade. Assim como mulheres aprendem em qual estereótipo elas devem seguir, os homens também aprendem. E o que é ser homem está cheio de cargas e está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres, regras de atitude social. Essas coisas, com o passar do tempo, te definem. Para você ser homem, você precisa estar em posto de poder e exercer violência. Mas não existe absolutamente nada que justifique isso.
50 anos para cá, os meninos estão sendo criados praticamente da mesma forma. Não pode chorar, não pode ser sensível, não pode ser mulherzinha, não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino, porque isso é muito ruim. E a gente sabe muito bem o que é a brincadeira de menino e de menina, né? Essa divisão de papéis. Você tá já ensinando para elas como é que vai ser a sua vida adulta. De mulheres vão cuidar e homens vão ser violentos, viver no espaço público. Umas coisas que eu passava e eu identificava que tinha alguma coisa errada e eu não sabia dizer o que era, e era porque eu era mulher. Porque, por ser mulher exclusivamente, tem que ser criado de um modo diferenciado, sobretudo quando é toledor da liberdade individual, né? O machismo é uma ideia do que é ser homem que, na verdade, sacrifica um monte de características humanas e que acaba fazendo com que ele perca o interesse genuíno pelo que ele está vivendo. É uma grande cegueira. Em última instância, o machismo é uma grande cegueira. Carla, eu vi você concordando o tempo inteiro com o vídeo. O tempo inteiro. De que maneira eles estão tratando no seu consultório, os homens, desse desequilíbrio entre eles e elas na sociedade? Olha, os homens ainda têm medo de falar disso. Ainda? Tem muito medo, porque eles acham que não vão ser homens autênticos. Então, primeiro, né, falar dessa igualdade, vamos só contextualizar numa questão de que homens realmente pensam de uma forma e mulheres pensam de outra. Então, isso que faz os dois, né, se alinharem em algum momento. E isso não é para ser diferença o tempo todo, é para que eles se reconheçam nas diferenças. É bem diferente. Então, claro, temos aí alguns segmentos, né, algumas pessoas que lidam com determinadas ideologias, sem contestar isso, mas essas diferenças que devem se unir, que devem aos poucos se descobrirem. Então, dessa questão, o homem ainda tem muita delicadeza em falar. Quando ele passa a ter confiança, ele fala um pouco mais. Mas ele diz, olha, determinadas coisas de casa realmente eu não tenho muita vontade de fazer, eu não gosto, mas se me falar para eu lavar uma louça, eu até lavo, sem problema. Né? Então, isso para alguns homens é um grande aprendizado, porque como bem foi falado no documentário, os homens ainda não são ensinados a conviver com futuras mulheres. O senhor concordou, seu Luiz? Tá certo. Isso mesmo, ainda não está, ainda o machismo ainda fica, ainda não adianta, é difícil, mas aos poucos vamos ver. Agora, seu Luiz, o senhor foi criado com essa afirmação de que é preciso ser homem de verdade? Porque, aliás, eu não sei o que é ser homem de verdade, assim, não existe uma resposta para isso, né? Bom, não. Acho que os homens... O que é ser homem de verdade? Me diga, o senhor tem a resposta? Foi criado, era homem pequeno, era as coisas de homem, seguia as coisas de homem. Não, antigamente era mais leve do que hoje, não tinha era uma dureza, mas não dava essa questão que dizia, se você ficar isso vai ficar afeminado, nada disso. Então você seguia aquela norma, quase não se tocava em outro assunto nenhum, era só menino e menina. Eu, por acaso, até a época... A participação, que o senhor Luiz está falando, até na participação de uma época atrás, eram bem definidos os papéis masculinos e femininos. Isso. Então, é o que ele está dizendo, não existiam muitos conflitos e nem os homens se viam em outro papel, senão aquele. Trabalhar, vir para casa, pagar as contas e acabou. A mulher tinha outras obrigações também muito bem definidas. Cuidar da casa, cuidar dos filhos e ajudar o marido. Essa parceria. Luiz, nós já estamos caminhando para o momento final do programa, né? Eu comentei com vocês que passa muito rápido.
fale, por favor, dê suas dicas sobre os cuidados com a saúde que o homem deve ter. De uma forma geral, existem exames básicos que ele precisa fazer todos os anos ou a cada 2 anos? Dicas que sirvam para os mais jovens e também para os maduros. Existe. Eu gostaria de tocar num assunto sobre o que eu vejo lá no meu consultório. Eu vejo o homem indo quase que empurrado pela mulher. A mulher, ela tem um cuidado, assim, ela cuida da sua saúde de maneira, assim, religiosa. Eu vejo a grande maioria das mulheres irem ao ginecologista normalmente. Elas tentam passar isso para o homem vai empurrado. Uma vez me perguntaram numa entrevista por que o homem tem essa impedância de visitar, de ir ao urologista regularmente. E eu não soube responder. Então fui procurar e descobri uma maneira que o homem... O que eu li sobre isso? O homem, ele tem medo de perder o poder do prover. Ele negocia isso o tempo todo da vida dele. Então, ele não quer saber de estar doente, ele não quer saber se está doente, porque ele tem medo de perder esse poder de prover a subsistência da família toda. Aquele papel dele está arraigado de tal maneira que ele joga com isso, ele chega a ser às vezes maquiavélico, ele negocia. Então, mas com respeito ao que você falou, o homem, aos 50 anos, ele deve fazer o exame. De toque. É obrigatório. Antes, aos 40 anos, ele já deve começar a fazer o exame de PSA, que é realmente um exame que está mais ou menos há quase 30 anos com a gente. Hoje em dia a gente já sabe mexer. E é oferecido pelo SUS. É oferecido pelo SUS. Previne. Pelo então, PSA. É um exame que até hoje não apareceu nada melhor. Mas a partir dos 40, a partir dos 45 anos, se já quiser começar a fazer o exame, o toque retal não é ruim. Agora, a partir dos 50 anos é obrigatório. Todo homem deve ser examinado a partir dos 50 anos. E se ele tem história de câncer de próstata ou de mama na família, começar mais cedo ainda. A partir dos 40 anos, fazer seus exames, porque o câncer de próstata, ele é hereditário, ele tem uma dose hereditária muito forte. O outro componente, pessoas que trabalham com produtos químicos, essas pessoas também devem iniciar precocemente seus exames. Tá bom. Olha, muito obrigada pelas dicas. Quero agradecer a presença de vocês no programa. Com certeza teremos assunto para um próximo, né? Porque é uma questão muito ampla. Quero agradecer a você de casa também, mas eu encerro Conexão com um texto do livro de crônicas Canalha, escrito por Fabrício Carpinejar. Ele fala sobre o homem contemporâneo. Diz o seguinte: aquele cafajeste de outrora mudou. Não é mais o tipo machista e intolerante. Esqueça os personagens de Jesse Valadão. Há outro canalha, mais perigoso em ação, uma mutação cultural. Um canalha caseiro que não tolera preconceito, aceita ser confundido com gay e entende o chamado como um elogio, que vai fundo no sofrimento para não repeti-lo, gentil dentro das expressões, que ama demasiado os filhos, que se veste com estilo, mas não se importa com o que os outros vão pensar, que encontra autocrítica no humor, que se aproxima de uma mulher para roubar sua alma, porque o corpo é muito influenciável. Um beijo e até o próximo Conexão. Tchau, tchau.